Bom dia, turma, tudo bom? Estamos retornando hoje através dessas aulas agora, através de aulas online. Antes de avançarmos no assunto, que no próximo assunto que a gente tinha ficado combinado seria a formulação de rações, nós temos que retomar alguns conceitos de nutrição para que a gente avance com tranquilidade nesse próximo assunto. Então, a nutrição, como a gente havia falado, é o fornecimento de todos os nutrientes em quantidade e proporção adequadas para atender às exigências dos animais através de uma ração sem fatores tóxicos e no menor custo possível. Então, juntamente com a genética e a ambiência, a nutrição forma um dos pilares para uma boa produção animal. Então, quais são esses nutrientes que a gente tem que fornecer? Vocês lembram? Então, é a energia, que a gente fornece através dos carboidratos e lipídios, proteínas, minerais, vitaminas e água. E a gente vai fornecer isso como? Através do fornecimento dos alimentos. Então, a gente tem que procurar alimentos que contenham esses nutrientes e balanceá-los de forma a atender na proporção para cada fase. E a gente vai saber como é a exigência do animal, de que forma? Através das tabelas de exigência e através dessa outra tabela da composição dos alimentos, a gente vai saber o que cada alimento contém para a gente estar fornecendo ao animal na proporção correta. E aí eu vou deixar dois arquivos para vocês, um com essa tabela e outro com a composição dos alimentos. Porque cada animal, dependendo da idade, tamanho do corpo, crescimento, gestação, se está em lactação ou não, se tem uma atividade voluntária maior, se ele se desloca grande quantidade de distância para alcançar esse alimento, se tem algum outro nutriente que atrapalha a absorção de um outro nutriente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no momento da formulação da ração para a gente atender a exigência de cada animal, levando-se em conta também a espécie, né? No caso, a gente trabalha com duas espécies, caprinos e ovinos. Se a gente não fornecer esses nutrientes nas proporções adequadas, a gente vai ter um retardo no crescimento, consequentemente um retardo da entrada na puberdade, redução da fertilidade, redução no ganho de peso, redução na produção leiteira, o animal fica mais susceptível às doenças, fica mais susceptível às parasitoses. Então, um animal bem nutrido é um animal que ele está mais apto a se desenvolver e a enfrentar os desafios. Então, quais são os alimentos que a gente vai fornecer para os animais? Como a gente está trabalhando com ruminantes, é imprescindível que a gente sempre pense em fornecer alimentação volumosa. Ela deve estar aí entre 40% a 60% da alimentação total dos nossos animais. Mas a gente também pode usar alimentos concentrados e alguns restos de culturas ou resíduos industriais que também não deixam de ser ou um volumoso ou um concentrado. E também alguns suplementos minerais e vitamínicos de maneira a complementar aquilo que a gente não consegue através desses alimentos volumosos e concentrados. Os alimentos volumosos são aqueles que possuem teor de fibra bruta superior a 18%. Então, como o nome diz, volume, ele apresenta um grande volume, contém fibras que fornecem nutrientes aos caprinos e ovinos, e ela é super importante para o funcionamento normal do rumen. Então, se a gente não dá esses volumosos, o animal tem dificuldade de manter a fisiologia dele normal. Então, tem alimentação por aí, vocês vão ver na internet, vai chegar para vocês material nesse sentido, de tirar totalmente o alimento volumoso. Mas isso vai contra a fisiologia do animal. Inclusive, quando eles fazem isso, eles colocam alguns aditivos na ração para evitar o empanzinamento, o meteorismo, que é a produção excessiva de gases no rumen. Isso pode levar um animal até a óbito, o excesso de concentrado na ração. Então, sempre a gente tem que pensar numa proporção de volumoso na alimentação.
Já os alimentos concentrados, como o nome já diz, em pequena quantidade ele tem muita coisa, ele está com aqueles nutrientes concentrados ali. Então eles apresentam menos de 18% de fibra bruta na matéria seca. E eles podem ser classificados em proteicos, que são aqueles que possuem mais de 20% de proteína na matéria seca, e energéticos, que são aqueles que possuem menos de 20% de proteína na matéria seca. Dá alguns exemplos aqui para vocês, então. Alimentos volumosos. Gramíneas, leguminosas, cactáceas. Essas gramíneas podem ser de pastagem nativa ou de pastagem cultivada, e elas podem ser conservadas, né? Então pode ser também os fenos, que são as gramíneas secas, e as silagens, que são a conservação de forma úmida. Já os alimentos concentrados, exemplos de proteicos: farelo de soja, farelo de algodão, farelo de girassol, soja extrusada, aminoácidos sintéticos que possuem a grande proporção proteica, já que os aminoácidos são os formadores das proteínas. E os alimentos energéticos. O principal exemplo no Brasil é o milho, mas também a gente pode usar o sorgo, milheto, óleo vegetal, não pode abusar, mas também outras fontes, como a mandioca, a parte o arroz também pode entrar nas rações, mas que não é tão comum aqui, porque não temos grande produção de arroz aqui no Nordeste. Mas lá no Sul, o arroz pode entrar numa proporção grande, porque eles têm uma grande produção. E nós não podemos esquecer em caprinos e ovinos, mesmo que a gente forneça até de maneira nas rações as misturas minerais, mas nós devemos deixar ela à disposição no coxo para os animais, para eles mesmos sentirem a necessidade de irem consumindo os minerais. Então, os minerais se dividem em macrominerais e microminerais, onde quanto menor esse númerozinho aqui, em maior proporção ele entra na alimentação do animal. Então, o mineral que entra em maior proporção é o cálcio, seguido do fósforo, depois o potássio, sódio, enxofre, cloro, magnésio e assim por diante. Então, por exemplo, o cálcio e o fósforo ele está envolvido em várias funções do organismo. Então, são imprescindíveis para ter um desenvolvimento normal. Então, não deve faltar mistura mineral para os animais, inclusive no coxo. Estima-se mais ou menos um consumo de 0,04% da massa corporal de consumo por dia de cada animal. Então vamos fazer um cálculo aqui, estimando o consumo de um lote de 100 animais com 25 kg de peso médio por animal. Então são animais pequenos. Então 100 animais vezes 25 kg cada um, vezes esse consumo diário de 0,04% do seu peso vivo, vai necessitar, então, de 1 kg por dia. Então, para a gente calcular a necessidade do mês, a gente multiplica por 30 dias. Então, esses animais aqui, você vai precisar comprar aproximadamente 30 kg por mês de sal mineral. Você pode fornecer isso direto na ração ou no coxo. Mas mesmo que você coloque na ração, é interessante também você deixar à vontade no coxo. E é muito importante também você fornecer uma água de boa qualidade. A água ela é um nutriente barato, você consegue aí, tiver um poço com uma boa vazão, ele não chega a impactar nos custos de produção. Mas a água, apesar de ser barata, tem que ser de boa qualidade. Uma água de má qualidade vai impactar toda a produtividade do animal. Então, tem que ter cuidado com essa qualidade da água. Ela melhora a produção de maneira geral, melhora a produção de leite, de carne, de ovos, de trabalho, de qualquer animal. Então tem que ser visto isso aí com quantidade e qualidade, além de contribuir para a manutenção da saúde dos animais. Então por hoje era só isso, e aí na próxima aula nós vamos entrar realmente no assunto de formulação de ração.